Como vai? Eu sou o pastor Manuel Delgado. Permita-me fazer uma pergunta nesse momento. Uma pergunta um pouco inquietante. O que aconteceria na sua vida se você fizesse tudo aquilo que você sabe que precisa ser feito? Antes de avançarmos, permita-me compartilhar um texto da Epístola de Tiago, no capítulo 4, verso 17, que diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E antes de desenvolver um pouco mais com você e fazer uma aplicação e responder essa pergunta, permita-me compartilhar duas experiências de vida que tive e que talvez possam te ajudar nesse momento. A primeira experiência aconteceu num evento de liderança semelhante a este que nós estamos participando agora. Há um certo tempo, participei com a minha igreja local de um evento de liderança cristã, o The Summit Leadership. Ao sairmos deste evento, um sentimento quase que unânime alcançou o auditório. E esse sentimento era: precisamos fazer alguma coisa. Eu me lembro de ouvir um dos nossos líderes locais, tomado de emoção, dizendo: eu preciso fazer algo com a minha vida e o meu tempo de vida é curto. Isso porque ele era já uma pessoa bastante experiente. Muitos outros que ali estavam fizeram reflexões semelhantes. A realidade do pobre foi mostrada de uma maneira clara e urgente, e eu acredito e tenho certeza que todos nós que ali estivemos teremos que fazer algo a respeito daquela visão. Muitos estudos de caso, testemunhos de ações simples, porém impactantes, falaram ao nosso coração e estimularam a criatividade e o engajamento. Mas alguém que não estava naquele evento, ou que não esteja neste atual evento como participante, ou até mesmo algum dos participantes aqui, poderia indagar: tudo bem, vocês participaram de um treinamento, ou de um congresso, de um evento, e estão empolgados. Mas o que garantirá que este não será apenas mais um treinamento, e que esta pasta de vídeos não será apenas mais uma bela pasta que nós vamos ter e guardar no armário ou em algum HD na nossa casa? Eu creio que a diferença estará na atitude. Se nós fizermos aquilo que está absolutamente claro e começarmos imediatamente, aí sim haverá profunda diferença. Olhe, veja, preste atenção. Eu sei que na vida precisamos ainda descobrir muitas coisas e que todos estão sempre aprendendo. Eu não tenho dúvida disso. Mas creia-me quando digo que algo precisa ser feito a respeito do que é absolutamente claro e do que já sabemos ser o nosso dever. Precisamos fazer alguma coisa com as possibilidades que temos e os dons que possuímos e que nos foram confiados por Deus. Não é verdade? Lembremos o que a Bíblia diz a esse respeito. A Bíblia condena aqueles que estão sempre aprendendo e nunca chegam ao conhecimento da verdade. É o que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 7. Na Epístola aos Hebreus nós sabemos daqueles que deveriam ser mestres e que ainda estavam nos rudimentos da fé. Nós sabemos ainda pelas Escrituras que o Senhor Jesus condenou aqueles que ouvem a sua palavra e nunca fazem nada de prático em relação à mesma. Isso está registrado lá em Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Você conhece o contexto, Sermão do Monte, Jesus finalizando o seu ensinamento. E ele diz: aquele que ouve as palavras e as pratica, estas palavras, a palavra de Deus, a ética do seu reino, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, aquele que ouve essas palavras e não as pratica ou não as coloca em prática, é semelhante a um louco, um insensato que construiu a sua casa sob a areia. Perceba que as intempéries, perceba que as tempestades, elas vieram igualmente sobre essas duas casas. Mas aquela que estava firmada sobre a rocha, ela permaneceu. O texto não está dizendo que ela não sofreu avarias, mas ela permaneceu, porque ela representa aquele que ouve a palavra e a pratica. Nós precisamos nos lembrar também que a Sagrada Escritura nos fala, o Senhor Jesus nas parábolas nos diz de uma específica, a parábola dos talentos,
E nesta parábola há uma triste sorte para aquele servo que enterrou na areia o talento que lhe fora confiado. Melhor seria que tivesse investido no banco e rendido juros, não é verdade? É isso que nós encontramos em Mateus capítulo 25, versos 24 a 29. Eu creio que a lição aprendida naqueles dias e que hoje você está aprendendo ao participar desta conferência é esta: devemos fazer alguma coisa em relação àquilo que nós já sabemos, em relação ao que para nós é absolutamente claro. Nós precisamos agir com base naquilo que sabemos estar absolutamente certo e não podemos jamais protelar, adiar aquilo que Deus tem para nós. Fernando Pessoa, por meio do seu pseudônimo Álvaro de Campos, ele expressou muito bem a atitude de deixar para depois aquilo que é urgente e necessário. Muitos se comportam assim, da mesma maneira na vida. Eu já me comportei assim muitas vezes, eu creio que você também. Há um trecho desse belo poema em que o pseudônimo Álvaro de Campos diz: depois de amanhã, sim, depois de amanhã, levarei amanhã a pensar em depois de amanhã, e assim será possível, mas hoje não. Não, hoje nada, hoje eu não posso. Se identificou? Pois bem, este poema ele fala exatamente da tendência humana de deixar para depois. Não é sem razão que esse poema se chama adiamento, porque nós temos a tendência de deixar para depois, mas o depois não nos pertence. Há uma segunda experiência que eu gostaria de compartilhar com você. É sobre um ano diferente. E eu creio que você sabe de que ano estou falando. Esta reflexão eu trago do ano de 2020. Esse ano de 2020 que mexeu tanto conosco. Aonde fomos tremendamente desafiados pelas circunstâncias singulares deste tempo de pandemia. Se Deus me levasse neste ano, foi a indagação que fiz. Qual teria sido o meu legado? Quais seriam as minhas obras? O que as pessoas haveriam de dizer da minha contribuição de vida como homem e do meu ministério? Que herança espiritual e material eu deixaria para minha esposa e filha? Um verdadeiro processo produtivo e de profunda reflexão pessoal foi desencadeado na minha vida neste ano. E para a glória de Deus, eu posso dizer que neste ano eu coloquei em prática muita coisa que eu deixei para depois. Eu publiquei 3 livros, eu escrevi um devocional diário, o Palavra de Esperança, que tem alcançado milhares de pessoas em situações de extrema necessidade e tem chegado por diferentes mídias. Eu criei para este devocional um aplicativo de celular, contratando uma empresa onde essa startup ajudou a desenvolver esse aplicativo para que mais pessoas ainda pudessem ser abençoadas. Eu finalizei os meus estudos teológicos de uma maneira incrível, colocando em dia 8 trabalhos acumulados de 8 disciplinas e cerca de 8.000 páginas de leitura. Eu aceitei um grande desafio ministerial para o próximo ano. Eu procurei desenvolver o que estava ao meu alcance para abençoar outras pessoas. E isto durante a pandemia. E na pandemia, eu preciso reconhecer que a agenda da minha igreja, ela ficou em suspenso. Tudo que a gente planejou, eu acho que a gente realizou 20% do planejado. Eu preciso reconhecer que o meu planejamento de vida também foi totalmente diferente. Eu preciso reconhecer que o planejamento de muita gente foi bagunçado nesses dias, não é verdade? Mas eu quero reconhecer que a graça de Deus esteve presente, que Deus esteve conduzindo a minha vida,
que Deus esteve nos dando condições necessárias para avançar, para progredir, para que nós pudéssemos viver para a sua glória. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós podemos fazer o mesmo. Você pode fazer o mesmo. E é esse o objetivo de você estar participando desse ministério, deste evento, que a palavra de Deus está sendo comunicada a você por diferentes preletores, de diferentes maneiras, para que você entenda, como homem, que você tem um lugar, você tem um protagonismo, você tem um papel. Esse papel foi confiado por Deus. Deus confiou a você para que você viva para a sua honra e para a sua glória. O que você vai tirar da sua agenda? Eu quero lembrar a você que o melhor livro não é o livro perfeito que foi idealizado. É aquele livro que não era tão perfeito, mas ele foi escrito. Eu quero avisar você que a melhor canção é aquela que foi lançada, e não aquela que foi apenas planejada. Eu quero dizer para você que, às vezes, um jeito assim atabalhoado de evangelizar, de servir, de demonstrar amor, é mais relevante do que uma maneira perfeita de agir que nunca foi concretizada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está nos ensinando que se nós sabemos que devemos fazer o bem e não o fazemos, nós estamos pecando. Você deve se lembrar daquele filme, A Lista de Schindler, que conta a história do Holocausto, do povo judeu e do esforço silencioso de pessoas como Schindler, que procuraram fazer o que estava ao seu alcance. Conta-se no final do filme que o grande lamento dele, quando a guerra acabou, é que ele poderia ter feito mais, ele poderia ter salvo mais crianças, ele poderia ter se esforçado mais, embora ele foi um grande herói e tivesse feito tanto. Eu me lembro de um homem como George Miller, esse servo de Deus, que era um homem piedoso. Os seus biógrafos dizem que esse homem leu a Bíblia cerca de 200 vezes, 50 vezes de joelhos. E quantas vezes nós temos a palavra de Deus em mídias, aplicativo, em Bíblias, e nós não temos lido a palavra de Deus? Nós planejamos fazê-lo e deixamos para depois. Nós somos levados por tantas coisas e deixamos de lado aquilo que poderia ser feito. Eu não sei o que você precisa fazer, mas eu sei que você sabe. E isso quer dizer que agora, diante de Deus, você não tem desculpas. Você não tem desculpas. Você precisa corresponder ao chamado de Deus. O que Deus chamou você para realizar? Qual é o chamado de Deus para a sua vida, para que você corresponda na sua vida a esse grande propósito que é glorificar a Deus e desfrutar desta comunhão com Ele para sempre? Pense a respeito, pense sobre isso, tenha certeza que Deus deseja usar a sua vida, homem. Você não tem desculpas. Deus, Ele deseja abençoar você. Qual é a herança espiritual e material que você vai deixar para aqueles que você ama? Como você vai finalizar ou terminar bem aquilo que você está fazendo hoje? Quando você vai finalmente colocar em prática aquilo que você já tem certeza que você deve fazer? Um início de ano é uma época em que as pessoas costumam fazer resoluções de vida, muitas boas resoluções, mas se nós não praticarmos, tudo vai ser igual. Inclusive, existe uma bela canção de P.C. Baruch que fala sobre isso. Se nós não nos prepararmos, tudo vai ser igual. Eu sei que essas duas experiências, elas me chamaram
a me posicionar, a reagir, a corresponder ao chamado de Deus, ao perceber que Deus ele está trabalhando, agindo na nossa história de vida e a perceber que eu preciso hoje responder ao chamado de Deus. Muitos de nós acreditam que precisariam primeiro de mais capacitação, de mais recursos, de mais. Eu também muitas vezes me pego desta forma. Eu quero dizer algo para você. Eu sou alguém que valoriza a formação contínua, valorizo o estudo. Eu sou de uma família de pessoas autodidatas, muito inteligentes, mas também muito inquietas e indisciplinadas. Mas eu valorizo o processo de ensino e formação e eu tenho me dedicado ao longo da minha caminhada, como servo de Deus, como cristão, eu tenho me envolvido na formação ministerial. Então eu sei o quanto o processo de formação é importante, mas eu quero dizer algo para você com toda sinceridade. Nós não podemos apresentar evasivos diante de Deus, ou ficar apresentando para Deus o que nós gostaríamos de ter. Porque Deus ele pode fazer grandes obras a partir de realidades que aparecem simples ou limitadas. Todos aqueles que apresentaram objeções a Deus nesse sentido, eles foram confrontados pelo Deus eterno, que nos conhece e nos chamou. Moisés alegou que era pesado de língua, você deve se lembrar. No entanto, Deus o indagou: quem criou a boca do homem? Quem formou o homem? Então nós precisamos compreender que quando Deus nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá condições e Ele nos dá possibilidades de realizar. Eu quero lembrar que os discípulos de Cristo, eles apresentaram uma objeção a Jesus legítima. Eles disseram que não havia quantidade de alimento suficiente e que o único alimento que foi oferecido era em pequena quantidade, pães e peixes, você deve se lembrar. No entanto, esta foi a base para Jesus fazer um grande milagre. Assim é o nosso Deus. Ele trabalha a partir do que Ele mesmo nos confiou e Ele faz isso porque Ele tem nos chamado para um grande propósito. Certamente você tem a apresentar: eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter o dom de alguém, eu gostaria de ter aquela desenvoltura, mas todos nós podemos fazer algo para servir naquilo que nos foi confiado. Eu me lembro de um Natal em especial. E nesse Natal foi um Natal diferente, porque eu não estava no ministério pastoral, eu estava no ano de licença eclesiástica. No entanto, nesse ano, que era um ano em que eu estava envolvido em muitos trabalhos para sustentar a minha casa e a minha família, eu nem vi o tempo passar. E quando eu reparei, já era o final do ano. E eu morava num condomínio lá em Cuiabá, e quando eu morava, e esse condomínio tem cerca de 107 casas. E quando eu vi as luzes de Natal no condomínio da minha casa, eu fiquei assim impressionado. Era o Natal que já estava chegando. Eu reuni a minha filha pequena, cerca de 5, 6 anos, reuni a minha esposa e eu escrevi uma carta para todos os moradores do condomínio. E essa carta eu tenho até hoje, e ela era uma carta simples que dizia: deixe o Natal chegar. Deixe o Natal chegar. E eu citava um texto que dizia: mas para a terra que está aflita, não permanecerá na obscuridade. Citava um texto de Isaías. Eu me lembro que a minha filha, ela me ajudou. Nós enrolamos as cartas como um pergaminho, e a minha filha, ela ajudava, junto com a Alzeni, minha esposa, a dar o nozinho nos lacinhos ali, para que naquele momento nós pudéssemos levar essas cartas na porta das casas das pessoas. Eu saí de noite para fazer a entrega na porta das 107 casas do condomínio, e eu descobri algo muito importante. Eu descobri que os cachorros não sabem a diferença do carteiro e daquele que vai levar as boas novas, né? Eles latem da mesma forma.
Mas eu também descobri algo muito interessante, que as pessoas, elas se sentem impactadas pela palavra de Deus, e que algo tão simples que a gente faz pode ter um grande resultado na vida das pessoas. Para resumir a história, aquelas cartas chegaram no condomínio, as pessoas abriam, e quando elas liam, elas choravam. E eu sei disso porque eu acordei de madrugada no dia seguinte para ver a reação de cada um, porque nós havíamos deixado na porta da casa, na maçaneta, a carta ali presa. E quando eles liam, limpavam as lágrimas. Algumas pessoas vieram agradecer pessoalmente por ter recebido uma mensagem que dizia: deixe o Natal chegar. Que falava que Deus, ele se importa conosco e ele nos visitou para que nós não vivêssemos tomados de temor e medo, mas que nós soubéssemos que a luz brilhou nas trevas. Eu estou falando aquilo que Deus me permitiu fazer até o momento. E você? O que você sabe que pode e deve fazer? A Nike fez uma famosa campanha publicitária, em que o seu título é conhecido, né? Simplesmente faça, na tradução literal. Eu uso esse slogan no título desta mensagem, porque eu acredito que ele resume bem o argumento de tudo aquilo que estamos lhe dizendo. Imagine o que aconteceria na sua vida se você simplesmente fizesse aquilo que você sabe que precisa ser feito. Esta é a reflexão que eu gostaria de fazer com você. Lembre-se, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Lembre-se, você não tem desculpa, porque diante de Deus não há desculpas, porque Ele nos chamou e nós precisamos responder ao seu chamado. Lembre-se, diante da palavra de Deus e daquilo que você sabe, que é absolutamente claro, você precisa se posicionar. O que aconteceria na sua vida se você simplesmente fizesse aquilo que você sabe que precisa ser feito? Simplesmente faça. Eu quero orar com você nesse momento. Eu sou o pastor Manuel Delgado. Esse é o evento Sem Desculpas, e que todas essas palavras que você está ouvindo aqui, elas possam desencadear um processo que te leva para mais próximo de Deus e mais compromissado com aquilo que Deus te confiou como responsabilidade. Assuma o seu papel. Oremos. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e queremos te agradecer por estarmos aqui nesse momento tão importante, aonde as pessoas podem ouvir esta mensagem e elas podem se posicionar na sua vida. E eu peço a Deus que o Senhor aplique esta mensagem na vida do teu povo, na vida dos homens, e que esses homens se levantem como um exército para servir a Deus, para amar as suas esposas, para serem bons pais, para serem profissionais éticos, para assumirem o protagonismo nos ministérios das igrejas, para serem sal da terra, luz do mundo, para serem referencial de Deus nesta geração que precisa de referenciais e precisa de exemplos concretos de amor. Senhor, nós estamos aqui e pedimos, Senhor, fale ao coração, fortaleça essas vidas e que cada um de nós, ao ouvir a Tua palavra, saibamos que é o Senhor mesmo quem está falando conosco. Porque o tempo é esse é o tempo de ouvirmos a Tua voz e de respondermos, Senhor, ao Teu chamado. Fala aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, amém.